Oi pessoal, mais uma aula da playlist de cálculo 1, vai ser a parte 3 de derivadas, onde nós vamos falar sobre derivada como uma função. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores e agora a gente vai reforçar e ver exemplos diferentes do que vimos anteriormente. Então, para começar, na aula 24, parte 1 de derivada, nós vimos que a derivada de uma função f em um número fixo a é dado por esse limite aqui. Então, nós representamos por f' de a para representar a derivada da função f no valor a. E essa derivada é dada por esse limite aqui. E vimos também que nós podemos, ao invés de considerar esse número fixo a, deixar esse a variar. Então, ele se torna uma variável que eu representei por x. E aí, trocando o a por x nesse limite, nós temos a derivada de uma função qualquer f na variável x, dada por esse novo limite aqui, só trocando o a por x. Eu chamei essa equação de asterisco, beleza? Então, dado qualquer x em que esse limite exista, nós atribuímos a esse x um número, e esse número é exatamente a derivada que nós vamos calcular a partir desse limite, tá certo? Então, essa f' que representa a derivada, na realidade é uma nova função. E essa nova função é chamada de derivada de f, derivada da função f, tá certo? Que nós definimos aqui na equação asterisco. Por isso que a gente trata a derivada como uma função. Eu tenho uma função, quando eu derivo, eu acho uma outra função. Essa nova função é que a gente chama de derivada, desde que ela siga esse limite aqui, desde que ela seja encontrada com base nesse limite. Ainda podemos lembrar que nós já vimos também que f' de x pode ser interpretado geometricamente como a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto x, f de x, né? E essa inclinação significa a tangente do ângulo, por isso que ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, para ilustrar a aplicação desse limite, nós vamos calcular a derivada dessa função usando o limite que foi apresentado, tá certo? Então, dada essa função, encontre uma fórmula para f' de x. Encontre a nova função que é a derivada da função f. Então, pela equação asterisco, nós vimos que a derivada de f é dada pelo limite que aparece aqui. E o que a gente vai fazer agora é aplicar f de x mais h e f de x nesse limite, fazer algumas simplificações para depois calcular esse limite, que vai ser a derivada que nós procuramos, tá certo? Então, para começar, olha só. Limite, quando h tende a zero, repetir aqui, e vou fazer f de x mais h. O que significa isso? Ir na função f, e onde tiver x, nós vamos trocar por x mais h. A função f é tudo isso aqui, ó, tá vendo? Então, nesse x e nesse x, nós vamos substituir por x mais h. Por isso que vai ficar x mais h ao cubo menos x mais h, que é exatamente o que está aqui, ó, tá vendo? Só que é o f de x mais h menos f de x. E f de x é tudo isso aqui. Então, menos tudo isso aqui, ó. Por isso que aqui apareceu menos x ao cubo menos x, porque isso aqui é o f de x. Tá? Agora, nós vamos manipular isso aqui para tentar simplificar ao máximo. X mais h ao cubo, a gente pode trocar por cubo do primeiro, mais 3 vezes quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Né? Eu estou desmembrando aqui esse cubo da soma. Tá? Menos x mais h é menos x menos h, que vai aparecer aqui. Ó. E aqui menos x ao cubo menos x é menos x ao cubo mais x, que eu vou colocar aqui. E aí, esse numerador a gente pode simplificar. De que maneira? Olha só, x ao cubo menos x ao cubo vão se cancelar. Depois, menos x e mais x também se cancelam. E aí sobra exatamente isso aqui, ó, ok? E aí percebo que em todos esses 4 termos do numerador existe o fator h. Então eu posso colocar h em evidência, que vai aparecer aqui, olha só. Coloquei o h em evidência e ficou isso aqui. Como nós temos o produto em cima, e nesse produto tem o fator h, né? E no denominador tem h, aqui o h pode cancelar também. Então fica só esse limite. Agora sim a gente pode aplicar o h tendendo para zero, que vai fazer com que essa parcela, ó, 3xh, vá para zero, então esse resultado vai ser zero, e o h ao quadrado também vai para zero. Sobra apenas 3x ao quadrado menos 1. E como isso é a derivada da função, tá vendo? Esse limite é a derivada da função. Então quer dizer que o resultado desse limite que nós encontramos aqui é a derivada da função. Ou seja, dada a função f de x igual a x ao cubo menos x,
a sua derivada é 3x² menos 1. Tá? E aí observe o seguinte, além disso, encontramos a derivada, mas agora vamos pensar no domínio dessa função. Perceba que o domínio dessa função, como ela não tem nenhuma restrição, o domínio da função é todo o conjunto dos números reais. E o mesmo acontece para a sua derivada, não tem nenhuma restrição. Então, o domínio dessa função e o domínio da sua derivada são iguais e iguais ao conjunto dos números reais. Tá? Só que nem sempre isso vai acontecer. Pode ser que o domínio da função e da sua derivada sejam diferentes, como nós vamos ver no próximo exercício. Tá? Então, o domínio da função derivada é o conjunto que eu vou representar aqui por df', né? O domínio da derivada da função f, é formado por todos os números x, tal que f' existe, né? Ou seja, que é possível calcular essa derivada. Então, no processo de determinar a derivada, pode ser que algumas restrições apareçam. E quando isso acontecer, o domínio da função vai ser reduzido. Então, ela deixa de ter o domínio igual ao da própria função f, e vai ter o domínio um pouco reduzido quando comparado com o domínio da função original. Tá? E para ilustrar isso, nós vamos aqui no exemplo 2, considerar a função raiz de x, determinar a sua derivada, usando aquele limite da equação asterisco, e também os domínios, tanto da função original, que é a raiz de x, quanto da derivada que nós vamos encontrar. Tá? Então, para começar, da equação asterisco, a gente sabe que a derivada da função, seja ela qual for, é dado por esse limite aqui. Ok? Então, nós vamos aplicar esse limite considerando essa função, a raiz de x. Então, percebam o seguinte, aqui ó, f de x mais h. Então, é ir na função f, trocar onde tem x por x mais h. Então, vai ficar raiz de x mais h. Então, por isso que aqui ó, aparece raiz de x mais h, porque eu estou pegando essa parte, ó, f de x mais h, e aqui o menos raiz de x é por causa do menos f de x. Então, menos raiz de x sobre h quando o h tende para zero. Então, a derivada da função raiz de x é calculada ao se determinar esse limite. Tá? Como a gente faz para resolver esse limite? Como nós temos aqui uma diferença de dois fatores, para simplificar isso aqui e poder facilitar o nosso cálculo, eu vou multiplicar numerador e denominador por essa mesma expressão aqui, só que trocando esse menos por mais, para ficar o produto da soma pela diferença, que é um produto notável que a gente sabe calcular com bastante facilidade. Então eu vou multiplicar aqui, em cima e embaixo, por esse fator. Tá? Então por isso coloquei aqui o parênteses e olha só, vezes esse mesmo fator que estava aqui no numerador, só trocando esse sinal aqui. Ó, ao invés de ser menos, ficou mais. Percebam que essa fração que eu estou multiplicando, ela é igual a 1. Então não está alterando o resultado desse limite. Tá? Mas facilita na manipulação dos resultados. Como nós temos aqui ó, o produto dessa diferença por essa soma e os fatores que estão em ambas são iguais, isso é um produto notável, o produto da soma pela diferença, que é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O primeiro termo é raiz de x mais h. Então, o quadrado de raiz de x mais h é só x mais h. O segundo termo é raiz de x. E o quadrado de raiz de x, considerando que x é maior ou igual a zero, é x. Então esse resultado dessa multiplicação que aparece aqui no numerador é simplesmente o quadrado do primeiro termo, que vai dar x mais h, menos o quadrado do segundo, que é x. Ok? E no denominador eu multipliquei ó, h vezes essa soma aqui. E representei isso aqui, ó, tá certo? Depois nós podemos cancelar esse x com esse menos x e vai ficar isso aqui. Ok? Temos aqui embaixo o h como um fator desse produto e no numerador o h também. Então aqui os h's vão se cancelar. Vai ficar apenas o limite de 1 sobre raiz de x mais h mais raiz de x. Agora a gente pode aplicar o limite, que é fazer o h tender para zero cada vez mais. Quando o h for para zero, esse pedacinho aqui, ó, que está dentro da raiz, vai para zero, tá certo? Então vai ficar só raiz de x mais zero, que é o próprio raiz de x. Por isso que eu vou ter como resultado 1 sobre raiz de x mais raiz de x. E raiz de x mais raiz de x é 2 vezes raiz de x. Por isso que a derivada é 1 sobre 2 raiz de x. Ok? Então a primeira parte foi determinada. Ó, determinamos a derivada da função raiz de x. A derivada da função raiz de x sempre será 1 sobre 2 vezes raiz de x.
precisamos determinar agora os domínios dessas duas funções, da f, a função original, e da sua derivada, a f', que acabou de ser encontrada aqui. Então no próximo slide eu coloquei essas duas funções, a original, a função f, raiz de x, e a derivada que nós encontramos, 1 sobre 2 raiz de x. Queremos encontrar os domínios dessas duas funções. Vamos para o domínio da f primeiro. O domínio, como a gente já viu, são todos os números reais, tal que a função esteja bem definida. Quer falar o quê? Onde eu posso efetivamente calcular o resultado dessa função. Raiz quadrada de algum número só tem sentido se esse número for maior ou igual a zero, né? A gente sabe que no conjunto dos reais não tem raiz de número negativo, raiz quadrada de número negativo. Então esse domínio são todos os números reais, tal que esses números sejam maiores ou iguais a zero. Então esse é o domínio da função f. Se nós quisermos representá-lo como um intervalo, obviamente nós vamos ter um intervalo de zero, aqui dessa forma, né? Com esse colchetes apontando para a direita, porque o zero faz parte, né? Um conjunto fechado aqui no zero. E crescendo cada vez mais infinitamente. Então de zero para infinito e o infinito aberto, né? Então esse é o domínio da função f. Para o domínio da derivada, a ideia é a mesma. O domínio da derivada é o conjunto formado por todos os números reais x, tal que a derivada também esteja bem definida, ou seja, onde é possível calcular o resultado da derivada que a gente encontrou. E aí observe o seguinte, aqui no resultado da derivada, olha só, como nós temos raiz de x aqui, significa que o x também pode ser maior ou igual a zero, assim como nós tínhamos aqui na função original. Porém, percebam que esse raiz de x está no denominador e multiplicando o 2. Então quer dizer que se o x pudesse ser zero, nós teríamos raiz de zero, que é zero, vezes 2, que vai dar zero como resultado. Então nós teríamos 1 sobre zero. A gente sabe que não pode ter zero no denominador, correto? Então significa que na realidade, além de ter que ser aqui maior ou igual a zero, tem que ser diferente de zero, porque senão a gente teria zero no denominador. Então qual que é o domínio da derivada? O domínio da derivada da função f são todos os números reais x, tais que esse x tem que ser obrigatoriamente maior do que zero, né? A gente viu que ele não pode ser igual a zero, porque senão teríamos zero aqui no resultado do denominador. E como que esse resultado é dado como um intervalo? Dessa forma aqui. Domínio da derivada é o intervalo aberto de zero para infinito. Percebam que tem uma diferença pequena, mas existe, entre esses dois domínios. No domínio da função f, o zero faz parte. No domínio da derivada dessa função, o zero não faz parte. Então não é obrigatório que o domínio da função seja igual ao domínio da sua derivada. Ok? Agora para o último exemplo, vamos encontrar a derivada da função f, sabendo que a f é dado por esse quociente, 1 menos x sobre 2 mais x. Novamente, da equação asterisco, a gente sabe que a derivada é dada por esse limite. Então, vou fazer o seguinte, o primeiro calcular f de x mais h. Significa ir na função f, que está aqui, onde tiver x, vamos trocar por x mais h. Então vai ficar 1 menos x mais h sobre 2 mais x mais h. E depois temos que fazer menos f de x. F de x está aqui, ó, então é menos isso aqui. Então vai ficar menos a função sobre h, com h tendendo para zero no limite, né? Agora a gente precisa calcular essa fração aqui, na realidade essa subtração entre essas duas frações. Vou fazê-la à parte aqui para facilitar a nossa vida aqui, beleza? Então aqui, ó, para somar essas, ou para subtrair essas duas frações, vou tirar o mínimo dos dois denominadores e eu posso tomar esse mínimo como sendo o produto dos dois denominadores, né? Então 2 mais x mais h, primeiro denominador, multiplicado por 2 mais x, que é o segundo denominador. E é aquele velho esqueminha, pego o mínimo, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Tudo isso aqui dividido por esse vai cancelar e vai sobrar só 2 mais x, não é? Então vai ficar 2 mais x vezes esse numerador aqui, ó. 2 mais x vezes 1 menos x menos h, que é o numerador que está aqui. Aí repito esse sinal, o menos, e novamente eu faço o mínimo dividido pelo de baixo, aí vai sobrar quem quando eu cancelar? Vai sobrar esse outro termo aqui, ó, 2 mais x mais h. E multiplica esse resultado por esse termo, que é 1 menos x, que está aqui. Agora é só aplicar a distributiva. Então, repetir o denominador, vou fazer 2 vezes 1, que vai dar 2, olha lá. Depois, 2 vezes menos x, que vai dar menos 2x. Depois, 2 vezes menos h, que é menos 2h.
E aí continuo fazendo a distributiva, mas agora pegando do x para cá. Então x vezes 1, x. X vezes menos x dá menos x ao quadrado. X vezes menos h, menos xh. E aí faço a mesma coisa para esse outro produto aqui. Vou observar que como tem um menos aqui fora, eu faço as multiplicações, depois inverto o sinal por causa desse menos, tá? Então 2 vezes 1, 2. Então vou colocar aqui menos 2. 2 vezes menos x, menos 2x. Com o menos que está aqui fora vai ficar mais 2x. Depois x vezes 1x, com o menos, menos x. X vezes menos x, menos x ao quadrado. Com o menos que está aqui fora, mais x ao quadrado. Depois h vezes 1, h, e aí com menos, menos h. E h vezes menos x, menos xh, com menos que está aqui fora, mais xh. E aí vamos observar o seguinte, aqui ó, nesse numerador, um monte de parcelas vão se cancelar. Por exemplo, o 2 com menos 2 aqui se cancelam. Também se cancelam o x com menos x. Também se cancelam menos x ao quadrado com mais x ao quadrado. E também se cancelam o menos xh com o mais xh aqui. Sobrou mais alguém? Sobrou, olha só. Menos 2x aqui com mais 2x aqui. Também se cancela. Sobraram quais elementos? O menos 2h e o menos h. Então, na realidade, todo esse numerador é simplesmente menos 2h menos h, que dá menos 3h. E o denominador eu repeti aqui, ó. Então a gente pode vir nesse limite aqui e trocar esse numerador todo pelo resultado que a gente fez aqui, ó, que vai ser menos 3h sobre esse denominador, tá certo? Vou apagar essa parte aqui e voltar para aqui, tá bom? Então eu vou trocar isso aqui, ó, por menos 3h sobre isso, sobre h. Tá claro o que eu fiz aqui? Então, tirando essa parte, agora a gente vai continuar com o processo. Aqui nós temos uma divisão de frações, não é? Então a gente pode conservar a primeira e dividir ou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de h é 1 sobre h. Então nós vamos ficar com esse limite, ó. Conservei a primeira fração, estou multiplicando pelo inverso da segunda. Aqui h e h vão se cancelar, vai ficar apenas limite de menos 3 sobre 2 mais x mais h vezes 2 mais x, ok? Aqui a gente pode aplicar o limite, ó, porque não vai gerar zero no denominador. Quando eu fizer o h ir para zero, essa parcelinha aqui vai ser a única que vai se cancelar, né? Então vai ficar só 2 mais x mais zero, que é 2 mais x. E isso está multiplicando essa outra parcela, que também é 2 mais x. Então isso vai dar 2 mais x ao quadrado. Por isso que aqui aparece 2 mais x ao quadrado. E no numerador, o menos 3. Esse menos a gente pode escolher deixar aqui ou colocar aqui na frente da fração, tá? Então quer dizer que a derivada dessa função que foi dada é menos 3 sobre 2 mais x ao quadrado. Então derivada de 1 menos x sobre 2 mais x é a função menos 3 sobre 2 mais x ao quadrado. Tá vendo? Ó? Eu tinha uma função e encontrei uma outra função que é a derivada dessa função original. Tá? Então chegamos nesse resultado aqui. Para fechar, vamos só relembrar algumas coisas importantes também. Nos exercícios que a gente resolveu, nesses exemplos, nós vimos que a notação utilizada foi f' de x para representar a derivada da função f. Só que desde a aula 24 a gente já sabe que existem muitas outras notações. Todas essas aqui são notações para representar a mesma coisa, a derivada de uma função f. Tá? Então qualquer uma dessas notações pode ser utilizada, por isso eu tenho essa igualdade aqui entre as notações. Tá? Nelas, o dzão ou d dx são símbolos utilizados e chamados de operadores diferenciais, porque eles indicam o processo de calcular a derivada de uma função. Tá? Em particular, essa notação aqui, ó, dy dx, a notação de Leibniz, para representar a derivada da função num determinado valor a gente representa utilizando a notação dy sobre dx, e coloca uma barrinha indicando aqui para qual valor de x que a gente quer encontrar essa derivada. Tá? Então, essa notação, que a gente já acostumou a utilizar, também pode ser representada com a notação de Leibniz dessa forma aqui. Ou também dessa forma aqui, ó, muito parecida. Então, essa foi a aula sobre derivada como uma função. Tá certo? Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, obrigado, tchau!